tema surgiu no meu coração a partir do contato com vocês, contato com a igreja. Essa semana e a semana retrasada, tive a oportunidade de visitar algumas pessoas, de conversar com outras, fazer alguns aconselhamentos. E uma coisa que eu percebi conversando com pessoas dentro e fora da igreja é que as pessoas estão muito cansadas, estão muito sobrecarregadas, estão muito quebradas. É impressionante como que com 5 minutos de conversa você percebe corações quebrados. Talvez não seja a realidade de todos aqui nessa manhã, acredito que não. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: como que tantos filhos de Deus, aqueles que frequentam a igreja, que têm uma caminhada no Evangelho, e mesmo pessoas fora da igreja, têm vivido um pouco dessa realidade. Coração quebrado, tristeza na alma, desesperança. A gente vive num mundo assim, né? Um mundo muito desesperançoso, por assim dizer, onde as pessoas já estão tão cansadas de ouvir coisas, de ouvir promessas e de nada acontecer na vida delas. É impressionante como que às vezes as pessoas caminham com uma vida marcada por essa desesperança. E o que tem me chamado a atenção é que dentro da igreja, eu digo igreja, não só comunidade presbiteriana da freguesia, mas parece que as pessoas estão se acostumando, a igreja de um modo geral tem se acostumado a viver uma vida aquém daquilo que Deus promete na sua palavra. E eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de prosperidade material, eu estou falando de paz interior, de alegria na alma, de contentamento na alma, como o apóstolo Paulo tantas vezes fala nas suas cartas. Aí você vai para a palavra de Deus, você vê Paulo falando da alegria, você vê Paulo falando das bênçãos espirituais, de um modelo de vida, de um estilo de vida sobremodo excelente. Aí você olha para a sua vida e você fala: caramba, deve ter alguma coisa errada, né? Porque eu não consigo viver o que Paulo fala, eu não consigo experimentar essa alegria, essa paz, essa fé, essa certeza inabalável. A minha vida vai meio que se arrastando, vai meio que se escorregando, a minha vida vai meio assim que indo. Como é que você vai? Estou indo. Essa semana eu perguntei para uma pessoa como é que ela estava, ela respondeu assim para mim: como é que você vai, meu irmão? Tudo bem? Tudo indo. Engraçado que essa tem sido uma resposta mais comum do que eu podia imaginar nos últimos dias. A vida está indo. E aí, quando a gente vai para a palavra de Deus e vê na própria palavra de Deus a promessa de uma vida abundante, uma vida plena, uma vida sobremodo excelente, quando você ouve na palavra de Deus a respeito de um pastor que cuida amorosamente das suas ovelhas, você precisa fazer a pergunta: opa, o que está errado nisso? O que está errado nisso? E aí, queridos, hoje, o que eu queria fazer aqui é nada mais, nada menos do que apenas relembrar você de algumas coisas. Apenas fazer com que você possa se recordar de algumas coisas na palavra de Deus que deveria por si só, mesmo fora do âmbito da pregação, quando a gente simplesmente tem um contato com a palavra de Deus na nossa casa, deveria por si só fazer algum efeito na nossa alma. Deveria por si só surtir algum resultado na nossa vida, na prática, quando nós nos encontrássemos com os textos que eu vou ler aqui nessa manhã para mim e para você. Se não, para falar sobre esse tema, o bom pastor, queria começar vendo com você em João capítulo 10, nós vamos ler dos versos 14 a 16. João capítulo 10, nós vamos ler dos versos 14 a 16, tá bom? Temos aqui na projeção, para quem preferir acompanhar, estou na frente, né? Tem muito jeito, se eu venho para cá da microfonia, se eu venho para cá eu fico na frente da projeção. Olha o que Jesus diz para você nessa manhã: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus está falando para os seus discípulos em João capítulo 10,
Mas ele fala: olha, eu tenho rebanhos, ovelhas que não estão aqui. Rebanhos que são ovelhas que são de um outro rebanho. E é interessante, lá em João também, no capítulo 17, na oração sacerdotal, Jesus ele fala assim na sua oração: não oro só, por vocês que estão aqui, mas oro por todos aqueles que um dia crerão na minha palavra. Eu e você, as pessoas que creem em Jesus nos nossos dias. Vamos orar? Senhor, estamos mais uma vez nos encontrando com a Tua palavra. A minha oração, Deus, nessa manhã, é para que o Teu Espírito aplique cada palavra, cada letra, cada vírgula, cada ponto da Tua palavra no nosso coração. Porque eu sei, Deus, que se isso acontecer, de verdade, transformações ocorrerão na nossa vida. Deus, que a partir dessa lembrança, simples lembrança nessa manhã, na Tua palavra, e de verdades tão importantes, tão caras para a nossa vida, que a partir dessa lembrança, Pai, o Senhor possa agir no mais íntimo do nosso ser. Deus, que possamos sair daqui nessa manhã renovados, fortalecidos, transformados, revigorados espiritualmente, emocionalmente e sobretudo, Deus, espiritualmente, Senhor. Queremos, Deus, queremos Te conhecer mais, queremos viver esse conhecimento do Senhor, como o próprio Senhor Jesus disse na Sua palavra, que Ele conhece as Suas ovelhas e que as Suas ovelhas o conhecem. De verdade, Deus, nós queremos Te conhecer. De verdade, Deus, nós queremos Te experimentar. Queremos sair daqui nessa manhã com a certeza de que tivemos profunda comunhão e intimidade contigo nessa manhã. Deus, em nome de Jesus, eu oro por aqueles que entraram aqui quebrados, cansados, aqueles que entraram aqui abatidos, sem forças para caminhar. Renova as forças do meu irmão, dos meus irmãos nessa manhã. Restaura o vigor espiritual, renova a alegria da salvação, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que, Deus, o Senhor possa estar agindo profundamente, Deus, em cada coração, em cada alma, em cada vida aqui, Senhor. Para que de verdade todos nós possamos desfrutar da Tua presença. E que de verdade, Pai, como o Senhor Jesus prometeu para aquela mulher samaritana, que do nosso interior flua rios de água viva, Senhor. Em nome de Jesus, faz isso na minha vida nessa manhã, e faz isso na vida dos meus irmãos nessa manhã, no nome de Jesus, oramos, amém, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando eu abro as páginas do Novo Testamento, o que eu vejo na vida de Jesus é uma profunda conexão com gente. Jesus, ele foi um tipo de pessoa que buscou passar os seus 33 anos de vida conectado com pessoas. E quando você abre as páginas do Novo Testamento, o que nós vemos ali é que Jesus, ele tanto dava tempo para grupos pequenos, relacionamentos profundos, individualmente falando, quanto para pessoas que estavam no meio da multidão. Ou seja, o que nós vemos na vida de Jesus era uma preocupação em trabalhar pessoas no individual, no particular, mas também Jesus ia aonde a multidão estava. E aqui na minha cabeça já me lembro de várias cenas, vários episódios, onde Jesus estava apertado no meio da multidão, e alguém tocava em Jesus, e o toque dado por uma pessoa, feito por uma pessoa no meio da multidão, mesmo assim chamava a atenção de Jesus. Lembram comigo daquela mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, uma hemorragia crônica há 12 anos, já tinha gastado o seu dinheiro com todos os médicos, não tinha mais nada, e ela se encontra com Jesus, vê Jesus no meio da multidão, ela consegue uma brecha e toca na veste de Jesus. Jesus para e pergunta: quem me tocou? Os discípulos falam: mas mestre, a multidão te aperta e você pergunta quem te tocou? Jesus falou assim: alguém me tocou. Esse toque foi especial, palavras minhas. Por quê? Porque eu senti que de mim saiu virtude. E aquela mulher foi curada daquela hemorragia crônica que a perturbava, que a humilhava por 12 anos. Então, Jesus viveu um modelo de vida e de ministério dedicado a pessoas individualmente, discipulando pessoas, cuidando de pessoas ali no âmbito particular, mas Jesus também, ele era o homem, o cara da multidão. Ele ia para onde o povão estava.
Ele ia para onde a galera estava. E aqui eu já digo para vocês que eu não me identifico com Jesus nessa parte, porque, por exemplo, quando a Cristiane me chama assim: meu amor, vamos comigo no Saara comprar umas bugigangas lá, me dá arrepio, só de pensar que eu vou ter que passar por aquela multidão, aquele monte de gente suada, aquele monte de gente se apertando. Eu fico agoniado só com a possibilidade de ir lá no Saara, por conta daquela multidão. Madureira então nem se fala. Eu odeio Madureira, eu não gosto de Madureira, e muito por causa daquela multidão, aquele aperto, aquela coisa toda. Mas Jesus era diferente de mim, porque Jesus ia justamente para Madureira, Jesus ia justamente para o Saara, Jesus ia justamente para o calçadão de Bangu, para Campo Grande, para onde eu fui ontem, aliás, à noite, né? Mas fui para o shopping lá com a Cris. E aí, a gente vê Jesus o tempo todo buscando as pessoas, buscando gente, se conectando. E olha, que se conectar com gente é uma coisa muito difícil. E eu falo isso porque eu também sou difícil, e eu sei que talvez nessa manhã tenham pessoas aqui que têm dificuldade de se conectar comigo, quando me conhecem um pouco mais. Sabe por quê, meus irmãos? Eu estou afirmando que lidar com gente é muito difícil, porque nós somos pessoas que muitas vezes usamos máscaras. Já viu nos nossos relacionamentos, na nossa própria vida, como é muitas vezes? Dentro de casa nós somos uma pessoa. Eu costumo dizer: quer me conhecer, pergunte para a Cristiane que está lá atrás. Ela me conhece. As minhas filhas que convivem comigo, elas me conhecem. Agora, eu chego aqui, né, de domingo de manhã para pregar, boto uma roupinha, passo um perfuminho, a gente dá a paz do Senhor, a gente dá um sorriso para o irmão, a gente trata bem, mas eu ouso afirmar nessa manhã que todos nós, sem exceção, usamos máscaras sociais para nos relacionar fora de casa. Então pensa só, quando você vai estabelecer um relacionamento com uma pessoa, quando você começa a aprofundar um pouco mais, não adianta, não se iluda. Sabe por quê? Porque no primeiro momento o que tem é um verniz, é uma máscara, é uma forma que as pessoas têm de se apresentar para o mundo. Calma lá. E aqui, antes de ser uma crítica, eu quero que você entenda, eu já falei isso em outros contextos, que essas máscaras, muitas vezes se constituem, na verdade, uma forma de nós nos defendermos do mundo. Por quê? Se você, aquela velha maneira de agir, de viver que a gente tem, né? A gente sabe que se a gente se expor demais, a gente se revelar demais, e quando você se revela, você manifesta a sua vulnerabilidade, as suas fraquezas, alguém vai se aproveitar desse negócio. Então o que a gente faz? Para a gente se relacionar e para a gente não se machucar, a gente bota uma máscara. A gente se apresenta de uma forma que muitas vezes a gente não é. Mas também nós somos pessoas que muitas vezes temos uma vida marcada pela inconstância. Nós somos bipolares, tripolares e aí por diante. Quantas vezes acordo de manhã com mau humor, mas dá para as 11 horas, já estou com um sorriso no rosto, né? Aí já estou brincando com as meninas e tudo, não digo tão não para a Cris, para minha esposa lá em casa, bota um parafuso, bota uma lâmpada, aí o horário vai passando, aí você vai mudando o humor, vai melhorando. Mas aí, basta alguma coisa acontecer no chá das 5, basta alguma coisa te incomodar um pouquinho, que a sua noite já muda. E aí nós somos pessoas que vivemos assim, oscilando no comportamento, no temperamento, nós vamos oscilando na nossa maneira de agir, de ser, de sentir, e vai lidar com gente assim. Imagina, você lida com uma pessoa assim, que é inconstante o tempo todo nos seus relacionamentos, na sua forma de ser. Não tem coisa mais difícil. Por quê? Porque quando você acha que você está agradando, você está desagradando. Quando você acha que você tem que se segurar um pouco, né, para você não ultrapassar, o outro fica do outro lado: mas caramba, esse cara não toma iniciativa, né? Não sai do lugar, não busca um papo, não bate um papo. Nós somos pessoas inconstantes. Somos pessoas também de muitas expectativas. Olha, aqui, em cada banquinho, em cada cadeira nessa manhã, a começar aqui por mim nessa manhã aqui, todos nós temos expectativas no coração. Quando nós nos relacionamos com alguém, a gente enche o coração de expectativa. Quando você começa a trocar olhares, né, apaixonados com alguém, ou por alguém, o que acontece é que aqui, lá no fundo do coração, as expectativas começam a borbulhar. Necessidade de ser amado, expectativa da felicidade,
expectativa que o outro seja generoso com você. E assim acontece com todos os nossos relacionamentos. Nós muitas vezes vamos para novos relacionamentos depositando ou jogando uma carga excessiva de expectativas, porque o outro, em última análise, tem a obrigação de suprir todas as minhas expectativas. Estou falando sobre família à noite. Hoje à noite vou falar sobre filhos, relação com pai e filhos. A expectativa começa quando os filhos vão chegar. Vou falar isso à noite. Desde quando a mulher fica grávida e começa aquela expectativa da chegada do neném. Expectativa em cima de expectativa. Lida com alguém assim. Tenta se relacionar com uma pessoa cheia de expectativas e colocando em você a obrigação de você suprir cada uma delas. É difícil esse negócio. Superficialidade. Vivemos num mundo superficial. Vivemos num mundo onde as pessoas, por conta dos seus medos, por conta dos seus traumas, por conta das suas lutas pessoais, acabam travando alguns relacionamentos marcados pela superficialidade, ou seja, não se aprofundam, mais uma vez, associando-se à máscara, para não se machucar, para não se ferir. Então, eu fico aqui, no meu lugar, conecto na internet, bato um papo virtual, sem muito abraço, sem muito beijo, sem muito contato. Estava com um pastor amigo essa semana, e a gente, assim, pastor, tem muito essa coisa do toque, a gente, né, abraça as pessoas e tudo. Aí a gente estava num lugar, enfim, essa semana, aí ele esbarrou numa pessoa, né, assim, numa mulher, né, que estava sentando com um cara. Qual foi a iniciativa dele na hora, né? Chegou e abraçou, desculpa. Eu falei, cara, menos, né, toca muito não, na rua assim não, né, porque não dá, de fora é outra coisa. Mas o que acontece? A gente, né, para fugir muitas vezes, apenas... Só um parênteses que eu abri aqui, né? Não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui, mas tudo bem. Me veio à mente aqui. Para fugir muitas vezes dessa coisa mais profunda e por causa dos nossos medos, a gente fica aqui, vou ver o que vai dar. Fica aí, eu fico aqui, e você não se aprofunda, você não se relaciona por conta dos medos que nós carregamos, muitas vezes, na nossa vida. Agora, somando-se a tudo isso, somando-se a esse estilo de vida das pessoas, sabe o que Jesus viu no seu tempo? Além de toda essa dificuldade do ser humano para se relacionar, Jesus percebeu algumas coisas no seu tempo que foram marcantes. Por exemplo, Jesus se encontrou com mulheres profundamente oprimidas e desprezadas no seu tempo. Olha a situação daquela mulher que eu falei para vocês há pouco, que tinha um fluxo de sangue. Dentro daquele contexto, o homem não poderia... Primeiro, mulher já era uma criatura de segunda classe. Mulheres não tinham valor algum. Mulheres, se tinham um homem caminhando, as mulheres iam atrás e os homens iam na frente, sem contato em público. Homem não podia falar com mulheres em público. A situação daquela mulher com fluxo de sangue, pela lei de Moisés, uma mulher no período da sua menstruação não poderia ser tocada. Não poderia se relacionar com ninguém, se relacionar com ela. Ela era considerada impura. Havia toda uma carga, toda uma opressão e todo um desprezo por uma mulher como aquela. E havia um desprezo também pelas mulheres que recebiam carta de divórcio. É interessante isso, meus irmãos, porque naquele contexto, o que acontece, o que nós vemos, e Jesus se preocupava muito com as mulheres, é porque as mulheres eram uma criação, como eu falei para vocês, de segunda classe, que viviam oprimidas pelo sistema, viviam oprimidas pelos seus maridos, viviam desprezadas por conta do contexto social da sua época. Era assim que as mulheres viviam. E aquelas mulheres, quando se encontravam com Jesus, elas eram valorizadas, se sentiam amadas, se sentiam plenas. Lembra comigo da mulher samaritana, João capítulo 4, quando aquela mulher, depois do diálogo com Jesus, ela conversa com Jesus, Jesus se revela para ela, ela volta para a sua aldeia dos samaritanos, ela fala assim, venham ver, eu me encontrei com um homem que contou tudo sobre a minha vida. Sabe o que aconteceu com aquela mulher? Desprezada pelos 5 casamentos frustrados, ou 5 amantes que ela havia tido, aquela mulher desprezada pela carga mesmo de preconceito que era colocada sobre ela. Aquela mulher volta falando assim, olha, alguém me valorizou, alguém me deu valor, alguém sentou comigo e falou comigo.
mulheres oprimidas e desprezadas no tempo de Jesus. Havia, como eu já falei para vocês, uma opressão política e religiosa. Roma era o império que tinha ali a supremacia, dominava. Se você fosse cidadão romano, maravilha, você era o cara. Paulo vai muitas vezes utilizar essa prerrogativa de cidadão romano para poder, entre aspas, se safar de algumas situações. Opa, eu sou um cidadão romano, cara. Como é que vocês estão me botando na cadeia? Eu sou um cidadão romano, como é que vocês estão me tratando assim? Mas se você não fosse um cidadão romano, você ia estar junto com a escória da sociedade. Você ia passar fome, você ia passar privações, alguém ia entrar na sua casa, ia pegar o seu gado, ia pegar o que você tinha na sua cozinha, ia levar confiscado para o governo. Era assim que funcionava. Opressão política, opressão religiosa, porque os pesos religiosos eram colocados sobre aquela gente, e aquela gente não aguentava mais tamanho peso. Muitos enfermos nos tempos de Jesus. Nós vamos ver daqui a pouco alguns números, mas no tempo de Jesus, né, no passado, o sujeito ficava doente, um abraço, né? Imagina uma dor de dente, imagina você não ter uma Keila para cuidar de você com carinho, né, com jeito, na cadeira do dentista. Imagina você não ter instrumentos, anestesia. O sujeito sofria naquele contexto. As pessoas estavam sofridas, enfermas no corpo, enfermas na alma. Muitas pessoas estavam perdidas, sem rumo, acreditando no primeiro que aparecia prometendo algo. É por isso que muitos haviam vindo antes de Jesus, se dizendo Messias, se dizendo libertadores, se dizendo salvadores, e as pessoas iam atrás. Sabe por quê? Porque não tinham para onde correr. Sofrimento, enfermidades, angústias. Agora, eu queria, antes disso, né, dizer para você também que as pessoas estavam sem esperança. E para a gente contextualizar um pouquinho, para não ficar apenas no tempo de Jesus, olha que coisa interessante. Ainda hoje, nós lidamos e nós sabemos que existem muitas pessoas doentes no corpo e na alma. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso essa semana, e eu vi que aproximadamente 10 milhões de pessoas morrem de câncer por ano no mundo. 10 milhões de pessoas. No Brasil, são aproximadamente 120 mil mortes causadas pelo câncer. Se você for agora de manhã fazer uma visita ali no INCA, ou em algum outro hospital, você vai encontrar gente doente, gente morrendo. Não esqueço a Valéria, que é capelã hospitalar, ela conta pra gente, já contou pra gente que ela está fazendo um trabalho dela de capelania, ela vira para cá numa maca, um hospital superlotado de tuberculose, ela vira para cá, idéticos, né, todo tipo de gente, todo tipo de doença, ela vira para cá para conversar com uma pessoa, conversa com ela, tá? Ela vira para o lado de cá para conversar com alguém, quando ela volta, já morreu daqui, já foi embora. Os hospitais estão abarrotados de gente morrendo, sofrendo, doenças matando as pessoas. Essa é a realidade. Talvez na sua casa você lide com uma situação dessa, alguém no estado terminal, alguém passando por uma enfermidade séria, grave, incurável na sua família. Agora, nem só, ou as doenças não podem ser resumidas apenas, ou reduzidas apenas às questões físicas. Como tem gente doente na alma nos nossos dias. Olha, como já falei para vocês, como pastor, eu tenho a oportunidade de visitar pessoas. E fiz algumas visitas esses dias, e impressionante como que, com 10 minutos de conversa, as lágrimas começam a descer. Porque as pessoas estão sozinhas, elas não têm com quem falar, elas não têm com quem desabafar, elas não têm com quem se abrir, e elas se encontram com alguém que tenha toda a disponibilidade, está ali, muitas vezes só para ouvir, só em falar. Essas pessoas começam a chorar, porque você percebe claramente que há muita doença na alma arraigada, depressão comendo a alma das pessoas, ansiedade, problemas com a estima, né, baixa autoestima. É impressionante. As pessoas vivem nos nossos dias relacionamentos quebrados. Olha, eu, mais uma vez, perdoem aqui a redundância, ser tão repetitivo nessa manhã, mas
Como eu tenho encontrado pessoas com casamentos quebrados, divórcios. Estou vivendo uma situação de estar cuidando de uma pessoa, caminhando com uma pessoa que eu fiz o casamento, que eu batizei a filha, mas que hoje está divorciada, porque os relacionamentos estão quebrados nos nossos dias. A gente não consegue, ou as pessoas de um modo geral, ou grande parte delas, não conseguem viver relacionamentos profundos, de intimidade, de entrega, de cumplicidade. As pessoas estão quebradas nos seus relacionamentos. Problemas financeiros, oh meu Deus do céu, como que eu tenho encontrado também gente por aí quebrada financeiramente, gente passando lutas em casa, com dificuldade para colocar comida na mesa, com dificuldade para pagar as suas contas, para honrar seus compromissos, vivendo envergonhadas, porque não conseguem olhar de frente, olhar nos olhos dos seus credores, simplesmente não conseguem olhar para cima, carregando o peso de problemas financeiros. Impressionante, nossos dias temos vivido isso. Pessoas também com crise existencial, dizem que a crise existencial ela começa aos 40, né? Que nada. Tenho visto jovem com crise existencial, tenho visto gente que está começando a vida com crise existencial. Quem eu sou, da onde eu vim, o que eu faço aqui, para onde eu vou, que são as perguntas mais características em tempos de crise existencial. Como tem gente nos nossos dias vivendo crise existencial, como tem gente, como eu já falei aqui, lutando com uma baixa autoestima. Sirvo para nada não, todo mundo cresce, todo mundo tem um lugar debaixo do sol, todo mundo consegue alguma coisa, só eu que não consigo, só eu que não saio do lugar, ó vida, ó céus, ó azar. Todo mundo presta, só eu que não presto. Todo mundo é bonito, só eu que sou feio. Todo mundo é legal, todo mundo tem dinheiro, só eu que não tenho. Baixa autoestima. Vivemos um tempo onde as pessoas lutam com a baixa autoestima. E, para terminar essa crise aqui, né, parece aquela música do Titãs, né, sobre doença, né? Que vai te relatando todas as doenças, doença. Só fala de coisa ruim, pastor. Para com isso, pelo amor de Deus. Opressão espiritual. Vivemos um tempo onde as pessoas estão oprimidas. Tem muita gente convivendo com a gente oprimida espiritualmente. A vida dominada pelo diabo. Gente que fez pactos com Satanás lá atrás e não sabe. Que abriu a guarda para ele lá atrás e não sabe. Que tem a vida dominada por essa opressão espiritual, por essa batalha espiritual que vai prevalecendo contra a vida dela. E o cara não consegue sair do lugar. O cara casa e não dá certo, o cara entra no emprego e não dá certo, o cara começa a namorar e não dá certo, o cara não consegue ser feliz, tem tudo. Já viu aquela situação? Mas o sujeito tem tudo para ser feliz. O que falta? Tem dinheiro, mora num apartamento bonito, tem uma família bonita, tem um carro legal. Opressão espiritual muitas vezes. O diabo, muitas vezes, achatando o sujeito, jogando ele para baixo. E ele, porque ele acha, porque ele tem dinheiro, ou tem uma mulher bonita, ou um marido bonito, tem filhos bonitos, educados, ele acha que isso tudo é o suficiente para a vida dele. Mas o que acontece é que o sujeito está ali, oprimido e achatado, não sai do lugar. Isso acontece com ricos e com pobres. Isso acontece na classe baixa e acontece na classe alta. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele está ao derredor procurando aqueles que ele possa tragar. A Bíblia fala que existe um ser espiritual poderoso. Não falei todo poderoso, mas falei que ele tem poder. A Bíblia apresenta esse ser como Satanás, o adversário, o diabo. E ele diz que esse ser, ele batalha para matar vidas. Ele batalha para acabar com os casamentos. Ele batalha para acabar com a alegria, para acabar com a paz, com a segurança. Ele batalha para roubar a mente das pessoas, para que elas vivam sem fé e sem esperança, para que elas não consigam ter alegria e ter uma perspectiva de dias melhores na sua vida. A opressão espiritual. Agora, é interessante porque quando a gente vai para o texto que a gente leu, de João capítulo 10, Jesus fala assim: eu sou o bom pastor. E se ele é o bom pastor, isso pressupõe que esse pastor cuida de ovelhas. E se esse pastor cuida de ovelhas, esse pastor tem um rebanho.
E a Bíblia fala que esse rebanho é composto por ovelhas, e essas ovelhas somos eu e você. Sabe o que o texto que nós lemos está dizendo nessa noite? Que nós somos as ovelhas do aprisco de Jesus. E Jesus está dizendo para mim e para você que, a despeito de toda crise, de toda luta, de toda dificuldade que nós possamos passar, o que a palavra de Deus diz é que o bom pastor cuida das suas ovelhas. O bom, o amável, o dedicado pastor se entrega pelas suas ovelhas, para colocá-las no colo, para cuidar delas, para ampará-las. Agora, sabe como que o pastor, ele cuida das suas ovelhas? Porque, deixa eu passar aqui um pouquinho, porque tem um detalhe, né? Ovelha é um bichinho que requer um cuidado especial. Eu tive que ler um pouco sobre ovelhas essa semana, né? Já queria falar sobre isso, mas ovelha é um bichinho complicado. Ovelha é um bichinho complicado. É um animalzinho frágil, que precisa de cuidados especiais, senão, vou usar uma expressão, ela não vinga. Senão, ela não vive. Olha que coisa interessante. Por exemplo, uma ovelha precisa de uma boa alimentação. Uma alimentação regrada, balanceada, não pode comer qualquer coisa. Ovelha é um animal que precisa de uma alimentação balanceada, senão, ou ela fica subnutrida, como acontece com cada um de nós, com cada pessoa, ela fica subnutrida, né, ou desnutrida, ou então ela engorda demais e perde a sua mobilidade. E uma ovelha, tem a ver, uma ovelha que não tem mobilidade, ela não consegue fugir dos seus predadores, ela não consegue caminhar com o rebanho, ela não consegue seguir o pastor que está conduzindo o rebanho. Essa ovelha precisa estar disposta para isso. E aí, meus irmãos, falando de mim e de vocês, como ovelhas que somos, nós também precisamos de uma boa alimentação. Sabe por quê? Muitas vezes nós somos como ovelhas desnutridas, que ficam pelo caminho e não conseguem acompanhar o rebanho, porque nós não estamos nos alimentando da palavra de Deus, como a própria Bíblia nos orienta a fazer. Irmãos, olhem para mim aqui. Vou ser redundante, vou ser repetitivo, vou cair num lugar comum, é clichê, você pode chamar do que você quiser, mas eu vou dizer uma coisa para você nessa manhã: se você não se alimentar da palavra de Deus, você vai ficar no chão. Se você não fizer como o salmista no Salmo 119, como eu amo a tua lei, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se você não assumir essa postura com a palavra de Deus na sua vida, você vai ser como uma ovelha desnutrida. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar amargurado, você vai ficar para baixo, você vai ficar sem fé, você vai só ver problemas pela sua frente, porque você não se alimenta. Mais uma vez, como pastor, dos aconselhamentos e visitas que a gente faz por aí, quantas foram as vezes que, diante da crise de uma pessoa, a única coisa que eu fiz foi abrir a Bíblia e ler um verso ou um texto, e a pessoa fala: pastor, como que isso aqui abençoa a minha vida? Eu só li a Bíblia, eu só apresentei um texto bíblico para ela. Então, irmãos, você é uma ovelha de Jesus, Jesus cuida de você, mas como bom pastor, nessa manhã ele fala para você: meu filho, minha filha, eu quero te alimentar, eu quero te dar uma dieta balanceada. É interessante que Paulo, quando fala para Timóteo, ele fala para Timóteo ter o compromisso com todo o conselho de Deus. Ele fala para Timóteo guardar o bom depósito da palavra de Deus. Sabe qual é a ideia que me vem? Que Paulo tinha uma preocupação de que todo o conselho de Deus, toda a palavra de Deus fosse pregada por Timóteo, fosse ensinada por ele, que nada ficasse faltando. Para quê? Para que as suas ovelhas pudessem ter uma alimentação balanceada. Irmãos, tem gente que só gosta de salmos, né? Eu leio salmos é legal, Davi, aquela coisa bacana, me alimenta, me dá uma força. Mas o sujeito não gosta dos evangelhos. Tem um cara que só gosta do Antigo Testamento, porque ele só gosta de história.
Aí ele vai lá, né? Os dados, aquela coisa, aquele monte de batalha, sangue escorrendo quase pela página do Novo Testamento, aquela coisa toda, o cara, olha que legal. O outro só gosta das cartas de Paulo. E é assim que ele gosta de fazer teologia em cima do que Paulo fala. Nessa manhã, o que eu queria que você entendesse é que você precisa se alimentar de todo o conselho de Deus. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Você precisa se alimentar daquilo que Deus tem chamado você para receber como alimento espiritual para a sua vida. Isso você faz vindo ouvir a palavra de Deus, mas isso você faz na sua casa, isso você faz chamando um grupo de amigos para estudar a Bíblia com você. Você pega 1, 2, 3 e fala, cara, vamos estudar a Bíblia, vamos estudar o livro de Mateus, vamos estudar o livro de Epístola de Filemão e assim por diante. Você cresce, você se alimenta se encontrando com a palavra de Deus, porque ovelha precisa de uma boa alimentação. Ovelha precisa de segurança. Ovelha precisa de um lugar seguro. Sabe por quê? Porque os lobos vorazes estão ao redor. A palavra de Deus diz, Jesus falou que o diabo, o adversário, está ao derredor procurando a quem ele possa tragar. O diabo está solto. Eu não sou fã de estar pregando sobre o diabo, né? Não gasto muito tempo com isso, mas nós precisamos entender isso nessa manhã. O mundo é mau, o mundo jaz do maligno, e eu e você, como ovelhas indefesas muitas vezes que somos, precisamos da segurança. A imagem que me vinha aqui agora, fugindo um pouco da questão da ovelha, indo para um outro animal, mas às vezes Jesus falando, Deus falando, né, por meio do profeta Isaías, quantas vezes, Israel, eu quis te juntar, assim como uma galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, e você não quis. Ah, irmãos, como tem crente rebelde, como tem crente que é arisco, gente que não quer ser cuidada, gente que não quer ser pastoreada, gente que não quer estar no aprisco, gente que não quer estar sendo ministrada e pastoreada. Tem gente que é assim, fica de um lugar para o outro, vai para um lugar, vai para o outro, vai para uma igreja, vai para outra, anda de um lugar, anda para o outro. Irmãos, a gente precisa de segurança, o crente precisa de segurança, e a gente precisa entender que, sobretudo, quem dá essa segurança é o nosso pastor, não esse que vos fala, mas Jesus, o nosso companheiro, que quer nos segurar no colo. Nessa manhã, meu irmão, o teu pastor quer pegar você no colo. Nessa manhã, o seu bom pastor quer cuidar de você. Agora, você precisa querer ser cuidado, você precisa desejar ser cuidado, e você só vai ter essa segurança se você se deixar cuidar pelo bom pastor. Ovelha é um animalzinho complicado no que diz respeito à direção. Vive perdida, não sabe para onde vai, não sabe para onde vai para um lugar, vai para o outro, não tem senso de direção. É ovelha. Como tem crente que não tem senso de direção? Mais uma vez, porque não conhece a palavra de Deus, porque não se permite ser submisso a uma liderança espiritual. Irmãos, no mundo espiritual tem uma coisa que a gente precisa entender nessa manhã, chamada submissão espiritual. Sabe o que eu quero que você entenda? Se você está numa comunidade de fé, se você está numa igreja, você precisa se submeter à liderança espiritual dessa igreja sobre a sua vida. Eu estou na igreja presbiteriana desde 1994. Já falei para vocês, meu pai é pastor da Assembleia de Deus, eu fui criado na Assembleia de Deus, mas em 94 eu recebi o meu chamado para vir para a igreja presbiteriana. Senti Deus me chamar, enfim. Eu tenho uma tese, eu tenho uma tese pessoal, eu acho o seguinte: se você está num lugar, numa igreja, que tem uma determinada doutrina, por assim dizer, você precisa se submeter àquela doutrina. Ah, eu estou naquela igreja, mas aquela igreja manda eu usar saia, eu não gosto de usar saia, eu gosto de usar calça. Se você quer ficar lá, use saia. Submeta-se ao que a liderança da igreja está colocando para que você faça. Sabe por quê? Porque se você não fizer, você vai estar em rebeldia, é insubmissão. Então,
Você precisa e nós precisamos entender que para estarmos no lugar, nós temos que nos submeter à autoridade espiritual daquele lugar. Sabe por quê? Porque senão a gente nunca vai ter direção para a nossa vida. Se você não se submete, você começa a criar as suas verdades. Você começa a criar os seus princípios pessoais. Você começa a estabelecer direção para a sua vida. Só que acontece é que você não alcançará direção se isso acontecer assim. Você precisa de direção. Você precisa de correção como ovelha. Sabia que Deus corrige aqueles que Ele ama, como a palavra de Deus diz? Irmãos, Deus é como um pai de amor, que bota seus filhos de castigo muitas vezes. Pastor, Deus não castiga, Deus corrige, amém, amém. Mas eu queria que você pudesse ter essa percepção nessa manhã, que às vezes nós não andamos no caminho que Deus trilhou para nós, que nós não estamos fazendo o que Deus quer que a gente faça, que nós não estamos no caminho que Deus determinou na nossa vida, e pela dificuldade que nós temos de reconhecer isso, muitas vezes Deus nos corrige, permitindo que tribulações venham, lutas apareçam, problemas surjam, para que a gente se volte para Ele, busque direção nele, e fale: Deus, ok, entendi o recado, está doendo, eu entendi o recado, o que o Senhor quer que eu faça? Para onde o Senhor quer que eu vá? Deus quer nos dar direção nessa manhã, Deus quer nos dar correção nessa manhã. Pode ser que você tenha entrado aqui nessa manhã, e eu não tenho bola de cristal, não quero adivinhar da sua vida, não tenho esse papel, mas eu queria que você entendesse uma coisa: pode ser que a tua luta pessoal hoje seja uma correção de Deus na sua vida. Eu creio num Deus de graça e de misericórdia. Deus é graça, Deus é misericórdia, Deus é amor, e por ser amor, Deus corrige os seus filhos. E às vezes, a luta, a tribulação que a gente passa, é para que a gente seja corrigido pelo Deus de amor. E ovelha precisa andar em rebanho. Olha, tenho ouvido algumas pessoas nos últimos tempos falarem assim: eu vi essa semana, dei carona para uma pessoa essa semana, que quer dizer assim para mim: eu acho que eu sou melhor do que muito crente. Ela falou para mim assim: eu sou melhor que muito crente, porque eu não faço mal, eu não causo problema para ninguém, eu fico vendo os crentes por aí, eu acho que eu sou melhor do que muito crente. E seguindo essa tese, esse raciocínio, tem gente que fala assim: olha, eu não preciso da igreja, eu posso ser crente em casa, o que importa é eu ter fé em Jesus, o que importa é eu caminhar com o Senhor. Estava ali com a irmã Isabel conversando antes do culto, minha irmã, e a irmã dizia para mim o que? Em casa eu não fico, né? Vem com dificuldade lá das 3 dias por ali, vem com a luta, vem segurando, mas ela falou: em casa eu não fico. Sabe por quê? É isso aí. Aí a TV não fala nada sobre a palavra de Deus, né? Então aqui não, aqui eu estou com vocês, estou feliz, meu coração está muito feliz. Amém, graças a Deus. E o que acontece justamente por isso, né, é que nós como ovelhas precisamos andar em rebanho. Por quê? A ovelha lá, ela quando vê o pastor está lá na frente guiando o rebanho, né? Ela ouve a voz do pastor, ela ouve, mas a massa está indo. Aí você está indo ali como rebanho, como ovelhinho no meio das ovelhas. Você vai na direção do pastor, junto com o rebanho. Irmãos, por isso que pastor é chato nesse ponto. Em outros também, mas nesse ponto especificamente. O lugar do cristão é na igreja. O lugar do crente é na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus. O lugar do cristão é buscando ouvir Deus através da vida do irmão. Porque olha, eu não tenho dúvida que Deus colocou essa palavra no meu coração essa manhã, e eu não tenho dúvida que Deus está falando com você nessa manhã por meio da sua palavra, mas eu também acredito com todas as minhas forças que Deus fala comigo por meio do meu irmão, por meio de um abraço, por meio de um beijo. Quantas vezes você está ali numa conversa despretensiosa, um bate-papo informal, e o irmão lança uma palavra, fala alguma coisa, aí você toma aquilo: opa,
tem cheiro de palavra de Deus esse negócio. Opa, Deus está falando. Agora, crente que vive isolado, ou ovelha que vive desgarrada, vai ter dificuldade de ouvir a voz de Deus, a voz do pastor. Lugar da ovelha é no rebanho. Lugar do crente é junto do povo de Deus. E assim a gente vai conseguir caminhar da forma que Deus tem nos chamado para caminhar. Olha só o que o Salmo 23 fala nessa manhã para o seu coração, para o meu coração. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. A ovelha precisa de água tranquila, senão ela não bebe. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Queria fazer um exercício com você nessa manhã. Feche seus olhos agora. Feche seus olhos. Eu vou ler devagar, mais uma vez, o Salmo 23. E eu queria que você tomasse esse salmo como sendo para você nessa manhã. Como você sendo a ovelha do bom pastor nessa manhã. O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei, estou convicto, tenho certeza que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Que coisa bonita, o salmista Davi falando. Tenho certeza, o salmista fala, que bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Davi conhecia o caráter de Deus. Davi sabia do que Deus era capaz de fazer na vida dele. Davi sabia que o seu Deus estaria com ele em todos os momentos da sua vida. Davi não duvidava do caráter, da postura, do amor, da lealdade do seu Deus. Meu irmão, minha irmã, olhem para mim aqui. Eu não sei, ou sei o que alguns de vocês passam, mas eu queria chover no molhado hoje mesmo. Eu queria ficar num lugar comum mesmo hoje de manhã, apenas para lembrar você de que o teu Deus carrega você no colo. Eu sei que às vezes as lutas se avolumam. Eu sei que às vezes os problemas se intensificam. Eu sei que às vezes fica difícil. Às vezes a vontade de chorar é muito forte. Chore mesmo. Eu sei que às vezes o peso é muito grande. Mas nessa manhã, Deus me chamou aqui apenas para dizer para você que o teu pastor carrega você no colo. Que você é uma ovelha do rebanho de Jesus. Que você não está perdida. Que você não está desgarrada. Que você é importante para Ele. Me lembro da figura das 99 ovelhas que ficam no aprisco para que o pastor pudesse buscar aquela desgarrada. Sabe por quê? Porque o pastor ama todas as suas ovelhas. Deus ama você, Deus cuida de você, Deus sustenta você, Deus não desiste de você. O mundo pode tentar provar o contrário todos os dias, mas se você se alimentar de Deus, começar a se alimentar de Deus nessa manhã, eu te garanto que você poderá falar como salmista com toda a convicção: certamente
bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Para fechar, o Salmo 37, versos 3 a 5, fala assim: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Confie no Senhor e faça o bem. Faça a sua parte. Não está escrito na Bíblia não, tá? Faz a sua parte que eu te ajudarei. Mas faça a sua parte. Ande em santidade. Seja íntegro. Seja honesto. Faça o bem. Cumpra o seu papel sobre a terra. Não fique esperando tudo cair do céu. Faça a sua parte e confie no Senhor. Irmãos, a gente precisa se lançar nos braços de Deus. Juninho, vem cá, por favor. Vem cá. Nem tanto. Solta o corpo, cara. Deixa ver. Ele quebrou a minha dinâmica. Ele já sabia. Mas sabe o que acontece via de regra? A gente dobra a perna e não se lança. A gente fica reticente se o outro vai deixar a gente cair no chão ou não. Muitas vezes a gente faz assim com Deus, ou não faz como o Júnior fez nessa. Vou aproveitar a dinâmica ainda, tá? Você não estragou não. Muitas vezes a gente não faz esse movimento, se lançar. Tá. Sabe por quê? A gente desconfia se Deus de fato vai segurar a gente do outro lado ou não. Irmãos, em nome de Jesus, é tempo de você se lançar nos braços de Deus. E isso significa o seguinte: você fala, Deus, é contigo. É para me lançar? É contigo. Ande sobre a terra, faça a sua parte, acorde cedo para trabalhar todos os dias, não faça corpo mole, não espere cair do céu, mas deixe os resultados nas mãos de Deus. Deixe os resultados nas mãos de Deus, porque a palavra de Deus, o Salmo 37, essa manhã nos fala: confie no Senhor, faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Ai, que medo da insegurança, ou que insegurança a gente tem nesse mundo. Deleite no Senhor. Ah, meus irmãos, não é simplesmente se alguém perguntar se está tudo bem, você responder, está indo. É você se deleitar no seu Deus. É você, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, que tem choro muitas vezes, tem tristeza muitas vezes, mas é a convicção de que o teu Deus está na frente. É a convicção de que o teu Deus te segura pela mão. É a convicção de que o teu Deus tem coisas reservadas para você. Apenas confia no Senhor. Faz o bem. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele agirá. Ele fará. Ele cumprirá o que tem prometido para você ao longo da sua vida. Vamos ficar de pé? Vamos orar?